Pessoal, alguma dúvida? Se eu pedisse, por exemplo, para classificar essa série, isso aqui é uma série estatística. Na ideia de vocês, tá? Pelo que a gente já estudou na aula anterior, que tipo de série estatística é essa? Alguém poderia responder aí? Que tipo de série é essa aqui? A coluna indicadora, que a primeira está indicando a idade, né? Tá? Aqui nós temos a altura, aqui nós temos peso. É uma série, da ideia parece de cronológica, né? Mas ela não é cronológica, tá? Tome cuidado aqui. Porque a coluna indicadora é a coluna indicadora que vai dizer que tipo de série que é, tá ok? A coluna indicadora é a idade em anos, tá ok? Só que aqui a gente não colocou o ano, tá? O ano, por exemplo, 1900 e bolinha lá, tá? Ou 2010, 2020, aqui uma sequência de tempo, tá? Se houvesse uma sequência de tempo aqui, aí daria a ideia do quê? Série temporal ou série cronológica, tá? Quem que gostaria de falar comigo? Ela é crescente? Olhem bem, a idade ela está em ordem crescente, tá? Tem que colocar ela sempre nessa posição aqui. Foi sugerido aqui, né? Ó, idades de 3, 4. Ele já fala que está aqui, né? Em ordem crescente. A altura também, aqui ela foi disponibilizada para cada uma dessas crianças que estão em ordem crescente. Tá ok? Peso, mesma coisa. Então, o primeiro peso é da primeira criança aqui, ó. Tá ok? Foi colocado aqui na primeira linha. Então, ela é uma série, ela não é uma série cronológica, tá? Mas isso aqui não é uma categoria de crianças, não dá ideia de classe, de classificação por idade? Porque o que nós estamos estudando? Nós estamos, objeto aqui, tá? A pesquisa que está sendo feita aqui é com essas crianças aqui, esse grupo de crianças, só que a altura e o peso, tá? As variáveis de estudo, o que é a altura, peso, tá? Então essa série, o que ela é? É uma série, ela não é geográfica, porque não tem regiões geográficas aqui, tá? Não tem nome de cidade, não tem nome de estado, nem de países aqui, tá? Então ela não é uma série geográfica, tá? E nem cronológica. Ela é uma série específica, tá? Ou categórica, tá ok? Categórica porque são classificações aqui, são grupos de idade, tá? De crianças. Ficou bem claro, pessoal? Se tivesse que classificar, a classificação dela seria categórica, tá? Bom, pessoal, alguma dúvida aí da aula anterior? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Até o Kiko conversou comigo, né? Que assim, estatística tem um grupo, eu dou aula também para exatas, tá? Então, eu entrei conversei com ele e eu dou diferente, né? Exatas eu jogo ali praticamente, o pessoal vai ter que tentar correr um pouco atrás, tá? Agora, como vocês, a administração é um curso que usa exatas também, mas é da área de humanas, então eu dou um conteúdo um pouco mais, tá? Mais superficial aí, que é praticamente voltado para o curso, tá? Para o curso de vocês aí. Agora, por exemplo, a engenharia eu já teria até um pouco mais aí, tá? Estenderia um pouco mais aí o grau de dificuldade. Mas, e aqui também a correção aqui que eu faço aqui, no curso de engenharia, eu não faço todas essas correções, tá? Então, eu estou trabalhando de uma maneira diferente aí.
Se ficar alguma dúvida aí, tá? Até o Kiko sugeriu para mim, falou, não, se precisar retomar o conteúdo, vamos retomar, tá? Ele conversou comigo e a gente está aí para ajudar vocês aí nesse sentido também, tá? Embora o conteúdo tem que ser dado, né? Isso daí não tem jeito, vocês estão aí, estão estudando já para isso mesmo, tá? Pessoal, ficou mais alguma dúvida? Bom, então vamos lá para a aula de hoje mesmo, tá? O assunto da nossa aula. Eu vou fazer uma explicação dos slides, tá ok? Tem aquele pré-texto que eu coloquei para você aí, tá? Pré-texto e guia aquele guia de estudos. Eu vou até compartilhar com vocês aqui, vou ocultar essa. Vou colocar uma outra aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar aí o pré-texto? Sim. Sim, tá ok. Sim. Pessoal, o pré-texto eu sempre coloco, como eu já falei, né? Às vezes eu coloco um artigo, às vezes eu coloco de repente um exercício, tá? Uma situação, problema. E eu sempre coloco às vezes uma questão, né? No final aqui também, tá? Mas nesse caso aqui, estatística é uma matéria mais que a gente trabalha mais com situações práticas mesmo, tá? Com situações, com os probleminhas aí, tá? Então, ó, qual que é o tema da nossa aula? Aqui nós vamos ver as definições, tá? Os tipos e as normas de representação gráfica. Então, nós vamos estudar os gráficos, tá? Os tipos de gráficos, tá? O que é um gráfico? Para que serve um gráfico? Qual que é a importância de um gráfico dentro de um estudo de uma situação aí, tá? Uma situação vivenciada aí, até dentro da empresa mesmo, tá? Ou pode ser dentro de uma fábrica também, tá? E como eu já disse, né? A estatística, ela tem um campo amplo. Ela é aplicada na administração, na psicologia, na pedagogia, tá? Nas ciências sociais também, tá ok? Na economia tem muito, tá? Na engenharia, nas engenharias, que eu já dei essa disciplina nos cursos de engenharias também, tá? E ela tem um vasto campo, tá? Na medicina, tá? Então ela envolve todas as áreas de estudo, tá? É praticamente 100% aí. Então, e o gráfico a gente vê em todos. Você pega um jornal, uma Folha de São Paulo, pega lá um Estado de São Paulo, na internet aí, tá? Revistas. Sempre a gente vai estar deparando com gráficos, tá? Mas por que é utilizado o gráfico? Poderia só colocar numa tabela, do jeito que está aqui, tá? Uma série aqui, né? Eu dei um exemplo aqui. Construir os gráficos de colunas, barras e de pizza, tá? Que é um gráfico de setores, tá? Para os dados da tabela. Aí ele deu aqui, tá? Isso aqui eu peguei de um livro texto aí de estatística, tá ok? Dentro da bibliografia que eu passei para vocês aí. Ele dá um gráfico aqui, a dívida líquida total do setor público, tá? De mais de 2000. Aí fluxo em milhões correntes, tá? Milhões de reais correntes. Então ele colocou aqui a natureza aqui, tá? Nessa tabela, tá? Isso aqui é uma série, tá? Uma série estatística. Nós já vimos a aula anterior, tá? E aqui tem o valor aqui de cada um dessas categorias, tá? De dívida que tem aqui, tá ok? Então a dívida total do setor público, tá aqui, ó. Então tem a dívida externa líquida, governo federal e o Banco Central, tá? O Bacen, governos estaduais e municipais e empresas estatais, tá? E aqui tá os valores aqui em milhões de reais correntes. Pode ver que aqui, ó, aqui tem a fonte,
tá? Da onde que foi tirado. Isso aqui é uma série estatística da Oikos, né, que forneceu esses dados aqui, tá? Análise da conjuntura, Unicentro, Newton Paiva, local Belo Horizonte, tá? O ano 8, número 75, e essa pesquisa foi feita foi disponibilizada, melhor dizendo aqui, tá? Em agosto do ano 2000, tá? E a dívida refere a maio de 2000. Pessoal, vocês podem ver que parece que numa tabela, será que, o que é mais fácil a gente interpretar os dados? Numa tabela ou num gráfico? Qual que é a opinião de vocês aí? Tá bom. Oi? Tá bom. Tá. Agora, uma tabela a gente visualiza, mas será que um gráfico a gente consegue absorver melhor aquela informação? O que vocês acham? Sim, porque vai estar simplificado, né? Isso, exatamente isso, tá? O gráfico, ele tem uma fácil visualização, tá? O nosso cérebro, só por curiosidade, tá? Eu não sou psicólogo, mas a neurociência, tá? Ela afirma que o nosso cérebro, nós assimilamos melhor o conhecimento, não por textos, tá? Mas por esquemas, por desenhos. Então você coloca lá, distribui os dados, às vezes você lê o texto, você vai demorar para assimilar, tá? Mas a hora que você coloca aquele texto num gráfico, você vai lembrar mais detalhadamente daquele desenho do que todas aquelas palavras escritas no texto, tá? Até inclusive isso eu dou dica até para estudar para provas, né? Para as provas, fazer esquemas é muito melhor do que ler texto. Embora a primeira leitura é essencial, né? Tá? Mas a gente faz aí depois que vocês fazem uma orientação, principalmente de disciplinas bem teóricas. Vocês fazendo esquemas, tá? Fluxos, às vezes faz um mapa, né? Tem disciplinas que tem aquele mapa conceitual, tá? Vai estudar, por exemplo, tem o direito, por exemplo. Não sei se vocês já estudaram direito ou não, legislação, mas direito tem o direito público e tem direito privado. São ramos do direito. Aí depois direito público, aí depois tem aquela parte lá, tem direito penal, direito civil e tal, né? Vai ramificando os ramos do direito, entendeu? Então você vai abrindo aquelas categorias, fica mais fácil de memorizar, entendeu? O gráfico ele fornece isso também. Ele é fácil visualização e interpretação. Então por isso a tabela a gente consegue visualizar aqui, tá? Mas no gráfico ele vai dar, será que a dívida externa é maior? Se a gente fazer, por exemplo, se nós colocarmos isso num gráfico de pizza, por exemplo, dívida externa lá, que é o gráfico de setores que nós vamos estudar aqui, tá? Fica mais fácil a gente visualizar qual que é a maior dívida pública que tem aqui, qual dessas categorias representa maior. Aqui, ó, em números aqui, a gente tinha que ficar olhando aqui, comparando. Você já pensou pegar uma tabela maior ainda? Com mais? Aqui só tem 4 linhas aqui, né? 4 categorias de dívidas. Mas tem um caso que eu coloquei num exercício, tem tipos, modelos de carros, tá? E é o volume produzido aqui na coluna. Então tem carros, tá? Os carros mais vendidos, acho que é no ano 2000 que eu coloquei, né? Tem um exercício lá, se vocês forem ver, tá nesse tipo aqui. Então tá aqui vendas, né? O tipo de carro, o modelo e o valor das vendas, a quantidade de vendas, quer dizer, tá? Então, se colocar um grupo muito grande, tá? Por exemplo, aqui no 10 elementos, 12, já fica difícil a gente ficar olhando valor por valor aqui, comparando, tá? Num gráfico ele vai dar uma visualização melhor, tá? Qual que vendeu mais, qual que vendeu menos, por exemplo. Aqui, qual que é a dívida maior? Aqui, como são 4 números, 4 valores, a gente observa rapidamente aqui, tá? Que foi o governo federal e o Banco Central. Qual que é a menor? As empresas estatais, tá? Então a dívida líquida total aqui, da menor que tem aqui, que tem a menor parte, são das empresas estatais, tá? Pessoal, Professor, uma dúvida. Sim. Os gráficos de pizza, é melhor sempre colocar uma tabela do lado quando eles forem coloridos
Unidos? Isso, essa tabela nós vamos ver ela é chamada legenda, tá? Tem essa legenda sim, exatamente isso, tá? Nada. Então, olhem bem, aqui eu coloquei só uma situação para a gente pensar aí, tá? Como que, o que é um gráfico, para que ele serve, tá? Ele serve para representar esses dados, tá? Esses dados não precisam ser exatamente quantitativos, tá? Ele tem a natureza qualitativa. Olhem bem, essa série que está aqui, que tipo de série que é essa? Se a gente olhar aqui na coluna indicadora, que é essa primeira coluna, tá dando ideia de cronologia, de tempo? Não, tá? O tempo já está aqui, ó, mas a tabela não, tá ok? Refere aos dados de maio de 2000. Tá dando ideia de localização geográfica? Não. Então não é geográfico. O que é essa? Que tipo de série que é essa? É uma série categórica. São tipos, são categorias, tá? De dívida do setor público, tá? Aula anterior. Estamos vendo aqui. Eu já estou aproveitando que esses conteúdos são cumulativos, tá? Estatística é assim. Então a gente tem que começar lá de trás, tá? E a gente vai o grau de dificuldade depois vai aumentando gradualmente, tá ok? Bom, agora eu vou pegar o slide, tá? Da aula de hoje. Vou fazer um compartilhamento aí com vocês. Só, estão conseguindo visualizar aqui o PowerPoint? Bom, pessoal, aqui está a definição de gráfico, tá? Que eu falei, né? O gráfico é uma representação geométrica, tá? É um esquema, tá? De um conjunto de dados usado, tá? Essa representação ela é usada para facilitar a compreensão das informações, tá, apresentadas nesse conjunto de dados, tá ok? Então ele vem para facilitar, como eu já expliquei lá, tá? Tabela, a gente consegue visualizar melhor numa tabela do que no texto, tá? Mas o gráfico ele tem uma vantagem em relação a esses outros dois elementos aí, tá? Tá ok? Os gráficos eles ajudam a identificar os padrões, verificar resultados, tá? E comparar essas medidas de uma forma rápida, tá ok? É bem mais fácil, né? A gente visualizar um gráfico do que ficar vendo um texto, como eu já falei ali, né? Além disso, eles podem ser usados de diversas formas e em diversas áreas do conhecimento, tá ok? Eu já comentei, né? Tanto humanas quanto exatas, as áreas as ciências agrárias, as biológicas de saúde, tá? Utilizam desse ferramental aqui, tá? Desse instrumental estatístico, tá ok? Bom, para nós elaborarmos gráficos, a gente tem que obedecer regras também, tá? Tem as normas obrigatórias para apresentação de gráficos estatísticos. Então, todo gráfico, se vocês observarem em jornais, revistas, né, vocês vão ver que vai ter isso aqui, tá? Eles vão ter uma padronização para apresentação. Então, todo gráfico, ele deve ter título, escala e legenda, tá? O título, ele vem, normalmente nos gráficos, ele é colocado abaixo, tá? Então, ele vem abaixo do gráfico, tá? A escala, o que é a escala? É de quantos em quantos, qual que é a medida que a gente vai graduar nos eixos, tá? Porque um gráfico ele é composto por dois eixos. Ele é uma figura plana, tá? Então ele tem o eixo X e tem o eixo Y. Tem isso, já vi isso daí às vezes até lá no ensino médio, às vezes faz tempo não tá lembrando esses detalhes aí, tá? Mas existe dois eixos, X e Y, tá? O X é horizontal, o Y é o eixo vertical, tá?
esses eixos, eles são numerados. Precisa de uma escala. Ah, de quantos e quantos centímetros eu vou colocar cada valor? Tá? Normalmente a gente vai utilizar uma régua, se for fazer manual esse gráfico. Hoje existem ferramentas aí, existem softwares, tá? Existem, por exemplo, o Excel. O Excel ele é muito bom para a gente trabalhar com representação gráfica, tá? A gente pode colocar os dados, coloca numa tabela e a partir daquela tabela a gente tem as ferramentas lá no Excel que a gente pode escolher o gráfico, tá? O tipo de gráfico. Ah, eu quero fazer um gráfico de colunas verticais. Pode, a barra vertical, tá? Ah, não, será que não fica melhor representar isso aqui num gráfico de pizza? Dá, tá? Mas tem sempre uma visualização melhor. Tem gráficos que não fica complicado para a gente colocar num gráfico de pizza, tá ok? Às vezes é mais fácil fazer de colunas. Ou um gráfico de barras horizontais, vamos colocar assim, tá ok? Então, olhem bem. Então o gráfico, voltando aqui os elementos, né? Então o gráfico deve ter o título, a escala e a legenda, tá? A legenda normalmente é quando tem várias categorias, tá? Um gráfico, por exemplo, daquele da dívida lá, se eu colocasse por ano e classificando as dívidas, tá? Teria que colocar uma legenda, tá ok? No gráfico de pizza mesmo, normalmente ele vai ter a legenda. Vai aparecer muito isso aqui. O título deve ser escrito abaixo do gráfico, tá ok? O que mais? No eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, tá? Aquele eixo que está deitado, tá ok? A escala ela cresce da esquerda para a direita. É como se a gente estivesse escrevendo na folha de caderno, né? Vai aumentando, para a direita vai aumentando, vai crescendo, tá? E no eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, esse eixo das ordenadas é o eixo Y, tá? Denominado Y, o eixo das ordenadas, tá ok? A escala cresce de baixo para cima, tá? Então a gente começa lá de baixo e vai aumentando conforme vai aumentando o valor, tá? Então ele é crescente ali, a escala é crescente também, tá? De baixo para cima. A variável, ela deve ser escrita logo no próprio eixo do gráfico, tá? Por exemplo, lá no eixo X, se eu for colocar o ano por exemplo, o ano de fabricação dos veículos, por exemplo, por ano, se a gente for fazer uma pesquisa ali, a gente coloca ano de fabricação dos veículos. O que mais poderia colocar ali? Temperatura, por exemplo, tá? Quando trabalha com, por exemplo, graus Celsius, ali coloca temperatura em graus Celsius. Aí mede lá naquele eixo, tem que colocar, ele tem que identificar os dados ali, tá ok? Por exemplo, faturamento em reais, milhões de reais. Então coloca. Ou produto, tipo de produto, pode colocar lá no eixo quando é uma variável qualitativa, tá? Então esses eixos, eles são nomeados também, tá? A variável, ela deve ser nomeada junto ao eixo. Falando aqui fica um pouco complicado porque está bem teórico aqui, tá? Mas aqui no gráfico, a gente vai ficar mais fácil a gente visualizar. Ó. Aqui tem um gráfico de barras verticais, tá? Esse gráfico de barras verticais, aqui, ó, nós podemos ver que tem a região norte, região nordeste, região sudeste, região sul, região centro-oeste, tá? Qual que é o título desse gráfico? Ele está aqui embaixo, tá? É a população, tá? Residente aí de acordo com as grandes regiões aí, tá ok? E isso aqui foi coletado pelo IBGE, né? Tá? Foi divulgado também pelo IBGE, tá ok? Ele que preparou esses dados aqui, trabalhou com esses dados. Olhe bem, ó, se esses dados tivessem uma tabela, talvez a gente não teria essa visão imediata aqui, que a região sudeste é a mais populosa aqui, ó. Vocês estão vendo? População em milhões, tá? Ela é uma população. Qual que é o eixo? Qual que é o título do eixo Y aqui, que é esse eixo vertical? População em milhões, tá? Foi colocado aqui, população residente. Pessoal, vocês estão vendo que aqui foi dividido em milhões, ó?
Como que a gente lê aqui? 10 milhões, tá? Aqui 20 milhões, ó. Porque já foi colocado aqui no eixo aqui que está explicando em milhões, tá? Então não precisa colocar aquele monte de zeros aqui, ó. Fica mais fácil, tá? Então 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, até o valor máximo aqui, tá? Que é 80 milhões de habitantes, tá ok? Qual que é a menos populosa? Fica bem fácil visualizar no gráfico aqui, né? Embora tem duas parecidas aqui, a Centro-Oeste e a Norte, tá? Estão quase o mesmo número. Há a impressão aqui que há uma pequena diferença aqui, tá? Para menos na Centro-Oeste. Ela aparenta ser a menor, tá? Mas ele tem uma fácil visualização, tá ok? Qual que é a população da região Centro-Oeste aproximadamente aqui, se a gente fosse interpretar? 10 milhões de habitantes, tá? Pessoal, o gráfico de base ele tem regras para construção, tá? Se vocês verem lá no texto em PDF, que eu coloquei um texto lá explicando um pouquinho mais desses slides aqui, tá? Lá tem as regras, como que monta esse gráfico aqui, tá ok? Normalmente os dados vão ser dados em tabelas. E a partir da tabela que a gente vai montar esses dados, esses gráficos, tá ok? Ou em texto também. A região norte apresenta tantos, 10 milhões aproximadamente, 12 milhões, vamos colocar aqui, de habitantes, tá? A população nordeste aqui, quantos milhões de habitantes tem? A gente vê pela altura da coluna aqui, ó, vai representar próximo de 50 milhões, tá? Deve ter uns 48 aqui, meio no olhômetro, tá? Por volta, por aí, mais ou menos, tá? A região sudeste tem quantos milhões de habitantes? Aqui nessa época que foi estudado aqui, está em torno de uns 72 mais ou menos, será que é isso? 73, tá? Mas a gente tem uma ideia aí, tá? O gráfico ele permite essa visualização aí. A região sul, se a gente projetar aqui a altura da coluna, ela vai bater aonde lá no eixo Y? Em torno de 28, 29 mil habitantes, será que é isso? Talvez nem isso seja, né? Talvez uns 27. Tá aqui mais ou menos no meio, entre 20 e 30, tá? E a Centro-Oeste aqui, ó, ela tem também aí cerca de, deve ser uns 12 também, né? 11, 12 milhões de habitantes. Pessoal, olha aqui, ó. Aqui embaixo tem um nome aqui, ó, tá? Embora seja aqui as regiões, as grandes regiões, tem que colocar embaixo do eixo, tá? Do eixo X aqui também ele tem que ter um nome, tá? É o título do eixo, tá? Aqui são as categorias aqui, ou melhor dizendo, as regiões, tá? Esse gráfico aqui ele representa valores de uma série geográfica, tá? Por exemplo, poderia ter dado uma tabela lá, uma série geográfica para montar esse gráfico aqui, tá ok? Pessoal, tome cuidado que tem regras aqui, tá? Eu não posso fazer uma coluna maior que a outra aqui, a largura dela, tá? As larguras tem que ser a mesma medida, tá? Dá uma olhada lá no texto lá, tá? Eu não vou pedir isso em prova, tá? Não se preocupe. O que eu posso pedir numa prova é elaborar um gráfico, tá? Vou dar uma tabela, por exemplo. Naquela tabela vocês vão elaborar o gráfico, tá ok? É o estilo dos exercícios que eu coloquei aí na lista. Nós vamos fazer esses gráficos aí, tá? Inclusive alguns aí eu vou fazer com vocês, para facilitar o entendimento. Aqui, por exemplo, ó, a altura não tem problema, tá? Variar aqui. Não tem nenhum problema nesse caso, tá? Porque isso aqui já vem dos próprios números. O que não pode variar é a largura, tá? E essas larguras de espaços aqui entre um gráfico e outro também tem que ter a mesma medida, tá? Por exemplo, se você faz a coluna, cada uma dessas colunas com centímetros, quer fazer aqui com 1,5, não tem problema, tá? Desde que todas as colunas obedeçam 1 centímetro de largura na base, tá? E aqui obedeça a regra de uma barra da outra, mantenha a distância, por exemplo, de 1,5, não tem nada que impeça, tá? Poderia fazer até mais junto aqui também, menor aqui, não tem problema. O que importa, o que tem que estar certo é a medida aqui no eixo, tá? Isso daí tem que estar exato, batendo aí.
Bom, pessoal, não esquecer nunca do título embaixo, tá? É ao contrário das séries. A série estatística, o título vem na parte superior, tá? O gráfico, o título, ele vem embaixo, tá? Pessoal, alguma dúvida? Ficou bem claro aí? Pessoal, nós vamos agora para o gráfico de barras horizontais, tá? Barras horizontais seguem a mesma regra dos gráficos de barras verticais. Qual que é a diferença? É que vai inverter o eixo, tá? É a mesma coisa que pegasse esse gráfico aqui e invertesse ele, a posição dele, tá? Eu posso construir esse mesmo gráfico, tá? Que está nas colunas barras verticais, colocar em barras horizontais. Dá para refazer esse gráfico aqui, tá? Só que os dados das regiões veriam aqui, ó, tá? Esse primeiro exemplo aqui. E a população seria colocada aqui no eixo X, tá? No eixo horizontal, tá ok? E as colunas ficariam todas deitadas, todas na horizontal, tá ok? Aqui, ó, foi feito, tá? Segue o mesmo procedimento. As larguras aqui, tá? As colunas tem que ser a mesma medida aqui, tá? A base delas. Os retângulos não pode ser uma base maior e uma base menor. Isso aqui tem que ser feito na régua, né? Bem medido, tá ok? Bem esquematizado. Os títulos continuam a mesma regra, né? Todos os eixos tem que ter os títulos, tá? Os dados, tá? Aqui também, ó. Aqui é uma série categórica, né? São dados. Normalmente, falando em dados, tá? O gráfico de barras horizontais, o gráfico de barras verticais, normalmente eles representam valores, variáveis qualitativas, tá? Sempre um dos eixos não vão vir com número, tá? Ou vai ser região, isso aqui, ou vai ser alguma categoria, ó, que nem tá aqui, ó. Aqui isso aqui vem proveniente de classificações, ó, do que? De eletrodomésticos, rádio, televisão, geladeira, tá? Isso aqui é uma série. Esse gráfico foi elaborado a partir de uma série, o que? Uma série categórica, tá? Esse daqui já foi elaborado a partir de uma série geográfica, tá ok? Pessoal, alguma dúvida? Esse aqui talvez seja o que vai dar um pouquinho mais de trabalho aí para nós, tá? Aqui é o gráfico de setores, ou o famoso gráfico de pizza, tá? Pessoal, a representação, quando nós fazermos um papel, nós vamos fazer esse gráfico aqui eu tenho os dois gráficos, tá? Ele está nessa representação aqui plana. Esse tridimensional, normalmente quem faz isso é o computador, tá? Se a gente colocar lá no software, lá no Excel, ele vai fazer bonitinho assim, tá? Vai sair um negócio até em 3 dimensões. A gente vai ter várias opções de escolha. Eu vou pegar uma aula aí, tá? A gente vai trabalhar, não agora, tá? Por questão de tempo, mas talvez até a próxima aula nós podemos usar um Excel aí, tá? Eu disponibilizo aqui. Vocês podem tentar utilizar o Excel e elaborar um gráfico aí no Excel, tá? Mas eu vou fazer com vocês aqui. Eu vou partilhar a tela. Eu vou abrir o Excel aqui na tela, tá? E eu vou colocar uma tabela, e a partir dessa tabela de dados, tá? Dessa série estatística, a gente vai montar vários tipos de gráficos. Eu vou dar as opções lá, vocês vão praticar em casa depois, tá? Então não é difícil também, tá? É questão de prática. Isso aí, falar a verdade, eu também falo que eu sei tudo de Excel, eu tô mentindo, tá? Tem muita coisa que a gente vai aprendendo aí, trabalhar, não se preocupe, tá ok? Então tá aqui, né? A gente pode disponibilizar aí, tá? Porque são várias ferramentas aí, tá? Que a gente utiliza. O Excel, ele disponibiliza tudo isso daí, tá? São muitas ferramentas aí que dá para elaborar o gráfico, disponibilizar a cor, o tipo de textura desse gráfico aqui também, tá? Brilho, tem várias. A aplicação faz do jeito que quer, dá para pintar e bordar aí, né? O negócio dá para trabalhar bastante, tá? Mas a princípio a gente vai fazer no papel aí, tá ok? Vamos ver aqui, ó, rendimento escolar do ensino fundamental no ano 2000, tá?
Então ele dá a situação desse rendimento, que tipo de rendimento escolar, tá? Que compromete o abandono, a aprovação, reprovação, tá ok? Poderia ter aqui desistência, outros fatores aqui a mais ainda, se quisesse colocar, tá? Mas a princípio está estudando esses 3 aqui, tá? Então ele dá a situação desses alunos, tá? E o percentual aqui de alunos, tá ok? Por abandono, por exemplo, no ano 2000, qual que é o índice de abandono aqui? Qual que é a porcentagem? 12%, tá? Aprovados, quantos que foram aprovados? 77,3%. Quantos que foram reprovados? 10,7%. A soma dos percentuais tem que dar um total de 100%, tá? Qual que é a fonte desta série aqui? Estatística, ela vem sempre embaixo aqui, tá? É o INEP, tá? Esses dados foram disponibilizados em 2003, tá? Tem até o site aqui, né? Que foi proveniente esses dados. Aqui tem uma chamada, lembra que uma série estatística, nós estamos lembrando, tá? Da aula anterior aqui. Estou dando essa aula aqui, mas ao mesmo tempo estou fazendo uma revisão do que foi dado na aula anterior. Esse 1 aqui indica que é uma chamada, tá? A chamada ela vem aqui embaixo também, tá ok? A chamada aqui que é alunos que deixaram a escola no ensino fundamental. Está explicando o que é um abandono. O abandono refere-se aos alunos que deixaram a escola do ensino fundamental, tá? É o que está estudando aqui. Pessoal, para montar esse gráfico, a gente tem que lembrar um pouquinho de geometria, tá? E um pouquinho de regra de 3 também, não só a geometria, tá ok? Então, olhe bem, aqui tem um gráfico de setores. Ah, mas que tamanho que eu vou fazer essa circunferência? Pessoal, eu não vou falar com que medida de raio de circunferência vocês vão usar aqui, tá? Faço a critério de vocês aí, tá? Ah, pode abrir o compasso. Com certeza vai ter que usar um compasso, tá? For fazer isso no papel. Qual que é a abertura do compasso? Utilizem a critério de vocês, tá? Um pouquinho maior fica melhor para fazer, né? Para a gente observar os dados, fazer as divisões, até usar uma ferramenta aí que é chamada de transferidor, tá? Para nós medirmos ângulos, tá ok? Então a gente vai ter que trabalhar com geometria também, tá ok? Quantos graus tem uma circunferência? 180 graus seria metade, tá? Por exemplo, traçasse uma linha reta aqui, né? Horizontal, nós obteríamos uma abertura, dividiríamos essa circunferência toda em 2 circunferências com ângulos de medida 180 graus, tá? Então significa que uma circunferência toda ela mede 360 graus, tá? Conceitos básicos de geometria, tá? Então a gente tem que lembrar disso aqui, sempre vai ser 360 graus. Mas por que colocamos 100% aqui? 100% está para 360. Pessoal, isso aqui é uma regra de 3 simples, tá ok? Nós vamos associar um valor a um outro valor, tá? Uma grandeza a uma outra grandeza. Nós estamos pegando a porcentagem total, que é toda essa circunferência, tá? Que equivale a 100%. Então, 100% desses alunos vão preencher os 360 graus aqui, tá? Vai dar a volta completa aqui, ó. Se eu partir aqui o ângulo zero, bem aqui onde está o cursor do meu mouse aqui, tá? Ele vai contar aqui, ó, os graus. Vai aumentando até chegar aqui, ó, a 360, tá ok? Bom, vai ter que usar um transferidor, tá? Para fazer esses gráficos. Então, de 100 graus corresponde a 360. E aqui, ó, 100% corresponde a 360 graus. E 12%, que seria a taxa de abandono aqui, o percentual de abandono. Quantos graus equivalem? Não sei. É um X, tá? Então nós vamos quantificar aí como uma incógnita. Como que nós resolvemos uma regra de 3? Pessoal, multiplicação em cruz, tá? 100 vezes x é igual a 12 vezes 360, tá? Então o que é o x? Se nós isolarmos o x é igual a
12 vezes 360 dividido por 100, tá? O que nós obtivemos aí? Qual foi o valor? Tá aí embaixo aí, né? Tá? Deu 43,2, se eu não me engano, foi isso, né? Eu não estou conseguindo visualizar aqui, tem uma barrinha aqui, mas eu acredito que seja isso daí. Então, aquele valor corresponde ao grau, tá? Se o x deu um ângulo de 43 graus, eu vou ter que medir a partir do zero, tá? O zero conta aqui, ó, a partir dessa posição aqui. Então, vai medindo da esquerda para a, tá? Aqui no sentido anti-horário, tá ok? Então, a medida sempre faz nesse sentido aqui. Olha bem, ele colocou, eu poderia ter colocado uma disposição diferente aqui, tá? Poderia colocar os 40 graus primeiro do abandono. Ele não, ele já mediu aqui, ó, o abandono, tá? Não tem problema, tá ok? A maneira que faz a medida aqui. Mas normalmente eu costumo fazer a medição de graus aqui, ó, tá? Aí eu mediria até um certo nível aqui, tá? Onde vai dar a medida lá no transferidor. Ele vai corresponder a tantos graus lá, tá? E o centro do transferidor, o ângulo zero, vocês devem posicionar exatamente aqui na origem, tá? Na ponta onde o compasso deixou ali, tá? No buraco do eixo do compasso, ali, tá ok? Da ponta do compasso. Então ali que começa a numerar o zero, tá? O centro do transferidor vai ter que estar bem ali. E a partir dali a gente vai medindo os graus, tá? Sempre no sentido anti-horário, tá ok? Pessoal, eu vou fazer um exercício com vocês depois, tá? Não se preocupe muito aqui, tá? Isso aqui é mais um aspecto teórico, tá? E vocês estão vendo que esse gráfico tem um quadrinho aqui do lado, aqui, tá? Ele poderia estar aqui embaixo, não tem problema, tá? Se eu colocar aqui a posição. Esse quadro aqui, é a legenda, tá? Cada tipo dessas categorias, ela vem, vocês podem colocar uma cor aqui, tá? Diferente. Colorido de uma maneira diferente. Então aí vai ficar fácil visualizar que tipo, tá? De categoria representa esse gráfico. Aqui nós estamos vendo aqui que é uma série categórica, tá? Porque ela divide em classes, em tipo de rendimento escolar, tá ok? Bom, pessoal, alguma dúvida até aí? Eu tô falando até demais, né? Pessoal, alguma dúvida? Pessoal, aqueles gráficos anteriores, tá? Gráfico de barras, gráfico de barras horizontais, gráfico de barras verticais e gráfico de setores, esses três tipos de gráficos, normalmente, tá? No geral, vamos colocar assim, eles são representações, eles só representam, tá? Dados quantitativos, tá? Variáveis quantitativas, tá ok? Pode ver que aqui é aprovação, reprovação, abandono. O que é isso? São classes, são categorias, tá? Então, isso aqui não são exatamente números, tá? Precisamente números. Agora, o que nós vamos estudar é o histograma, tá? O histograma, ele é um gráfico que fornece, tá? Ele é utilizado especificamente para dados, ou melhor dizendo, séries, tá? Ou variáveis, vamos utilizar assim, variáveis quantitativas, tá ok? Pode ver que aqui, ó, nós temos faixas de idade, tá? Em tempo, tá ok? E temos população, tá? Essa série aqui, embora seja uma série, ela não é uma série cronológica, tá? Muito menos geográfica. É uma série pela primeira coluna que nós identificamos que tipo de série que é essa. É uma série, o quê? Alguém poderia arriscar aí?
tipo de série é essa? Categórica, poderia colocar? Isso aí, né? Tá. Pessoal, olhem bem, ó. População com 5 anos e menos, tá? Com menos de 5 anos, tá ok? Residente no Brasil, de acordo com o censo demográfico do ano 2000 aqui, tá? Nós temos um total de 19 milhões aqui, tá? Tínhamos, né? Na verdade, 19.821.308 habitantes, tá ok? Segundo o IBGE, isso em 2003 aqui, ó, tá a fonte, tá? Aqui nós temos a representação, tá? Desses dados. O histograma não é um gráfico de barras, tá? Nem de colunas, tá? Olhem bem aqui, ó. Por que que ele não é? Tem uma diferença aqui nessa representação dessas barras. Ele tem uma regra de elaboração, tá? No histograma, as barras aparecem coladas umas nas outras. Vocês estão observando aqui? Diferente de um gráfico, tá? De barras verticais aqui, que conforme está aqui, tá? Ela difere, não tem esse espaçamento aqui, tá? O histograma, nós vamos trabalhar com números neles, tá ok? Então a população aqui, ela foi representada em milhões aqui. Por que que ele não colocou todos esses números aqui na frente? Ele dividiu por 1 milhão, cada um desses números aqui, ó. Cada linha foi dividida por 1 milhão, tá ok? Então ficou 3.213.000, tá? 310 habitantes, dividido por 1 milhão, vai dar cerca de 3,2, né? Tá? O 3,2 bateu aqui, ó, tá? Lembrando que esses valores pequenos aqui, ó, são desprezíveis aqui, tá? Eles não vão ter muita significância aqui, tá ok? Nós desprezamos esses valores. Nós estamos trabalhando com duas casas com precisão aqui, da ordem de milhões, ó, tá? Qual que é o valor máximo aqui, ó, nessa tabela? 3,4, tá? 3.445.580 é o maior valor que tem aqui. Então esse maior valor, ele aproxima-se de 3, se nós dividirmos por 1 milhão, vai dar 3,4 aproximadamente, né? 3,445, nós arredondamos ele para quanto? 3,5, tá? O problema é fazer a escala, pessoal. Talvez eu creia que vocês vão ter um pouco de dificuldade nisso aqui, tá? Porque eu fui aluno também, eu sei como que é isso, tá? Eu, na montagem, né, se eu colocasse no lugar de vocês, eu entenderia esse grau de dificuldade. Ah, mas qual que é a escala que eu vou usar aqui? Quando os valores são próximos, ó, 3.200.000 até 3.400.000, a gente pode considerar de 3, tá, ó, tá 3.191.000 menor, não é, ó? Tá? Se formos ver, esse aqui é o menor valor, tá? Então ele dá um valor de 3,1. Poderia colocar o 3 aqui, tá? Como inferior, tá? O menor. Então a contagem começa a partir de 3 aqui no eixo Y, tá? Da população, e vai de até 3,5, tá? Que é o valor maior aqui, mais próximo de 3,4. Isso após dividirmos isso aqui por 1 milhão, tá? Porque o eixo aqui, ó, tá? Tem o nome do eixo aqui, né? Ó. Qual que é o título desse eixo? População, tá? Residente em milhões de habitantes, tá? Então por isso ficou bem mais simples aqui, não precisa ficar escrevendo todos esses números aqui, colocando aqui, localizando no eixo, tá? Por isso que ele vem, o gráfico é para simplificar, tá ok? Aqui nós colocamos as faixas etárias. O que é faixa etária? Quantos anos, tá? Então menos de um ano, quantas crianças teve aqui? Qual que é a altura dessa coluna aqui, com menos de um ano? Ela está próxima de 3,2, tá? Então ela está aqui, ó, bateu aqui em cima, ó, praticamente, tá? Do 3,2, passando um pouquinho, né? 3,2, 1, tá? Um pouquinho para cima aí, tá? De um ano de idade, quantos habitantes nós consideramos aí? 3,2, né? 3,1, 1,9 não está próximo de 3,2? Olha lá, bateu bem em cima do 3,2. Pessoal, essa medida aqui nós poderíamos colocar de cada 1 centímetro aqui, tá? Não tem problema. A cada décimo aqui, ó, 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Pode colocar de meio em meio, pode colocar, tá?
na régua, faça uma medida de 1 cm aqui, acho que fica até melhor ainda, para a gente visualizar, tá? Então, eu, se fosse fazer no papel, teria que fazer isso, tá ok? E o maior deu 3,5, ultrapassou um pouquinho, 3,4 aqui, tá? Tem que dar uma folguinha aqui, tá? Sempre é bom ter uma folga, tá ok? E a idade em anos completos aqui é o título do eixo X aqui, que é esse eixo horizontal aqui, ó, tá? Onde nascem essas barras aqui, tá? Onde começa a surgir elas apontam. As larguras aqui tem que estar todas na mesma largura, tá? Não pode fazer uma largura de uma coluna maior que a outra aí, tá ok? Interrupção de internet é dura, enfim.
gato. Ah. Saco, viu? Meu Deus do céu. O que tá acontecendo?
Bom, pessoal, teve um pequeno probleminha aí na minha conexão. Desculpa aí pelo ocorrido. Então vou voltar a compartilhar, tá? A tela que eu estava lá do PowerPoint, tá? Bom, pessoal, teve esse pequeno problema, tá? Mas vamos continuar aí. Eu estava no histograma, né? A gente fez aqui essas medidas, tá? Eu estava explicando sobre a largura, tá? Dessas colunas aqui, tá? De cada uma dessas colunas, que representa cada uma dessas faixas de idade aqui, tá? Essas colunas aqui, né? Tem que obedecer uma mesma largura, tá ok? A base delas aqui, ó, tem que ser a mesma largura. Então a primeira, por exemplo, se tiver 1 centímetro de largura, as demais tem que ser feitas com esses 1 centímetro de largura, tá ok? Seguir esse padrão. Pessoal, e aqui, ó, o histograma, ele é bem junto aqui, tá? Do eixo Y aqui, ele não tem aquele espaço igual tem no gráfico de colunas, tá? No gráfico de barras verticais, que é o primeiro gráfico. Então a gente tem que deixar esse espaçamento aqui, tá? No caso, se fosse o gráfico de barras verticais, tá? O histograma não tem isso. Ele é todo colado aqui, tá? Uma barra próxima à outra. Então a gente tem que fazer essa esquematização aqui, tá ok? Bom, pessoal, eu vou partir para mais o próximo slide nosso aí. Pessoal, polígono de frequência, tá? Eu só peço para vocês, não precisam se preocupar muito com esses dois últimos representações gráficas aqui, tá? Tanto do histograma quanto do polígono de frequência, tá ok? Nós vamos ver isso aqui na hora que nós entrarmos na distribuição de frequência, tá? Nós vamos estudar o que é uma distribuição de frequência, vai sair um pouquinho para frente, tá ok? Então não precisa se preocupar de imediato, isso aqui é só para conhecimento de vocês aí, tá? Esses dois últimos, o histograma e o polígono de frequência, e também o gráfico de pontos, tá? Essas três últimas representações, inclusive eu não, na lista de exercícios de vocês que eu disponibilizei, eu não pedi nenhum exercício referente a histograma, tá? Polígono de frequência e nem o gráfico de 3 pontos. Mas eu coloquei aí para você já dando uma olhada aí, tá? Eu posso até fazer uma explicação aqui também do polígono de frequência, tá? Como que ele é construído. No caso aqui, ó, nós temos a população residente no Brasil, tá? Aqui tem uma série também, né? Tá ok? Essa série aqui é uma série categórica, tá ok? Então aqui, ó, porque tá por faixas de idade aqui, tá? Tá discriminando, aqui não tem tempo e não é uma série cronológica nem uma série geográfica, tá? Então nós vamos, nesse caso aqui, nós vamos pegar essa tabela aqui, tá? E nós vamos montar a partir dela esse histograma aqui, tá?
tem um histograma e ao mesmo tempo tem um polígono de frequência, tá? Um polígono de frequência ele é sempre feito após um histograma, lembrando disso, tá? Então a gente tem que montar um histograma, elaborar esse histograma, tá? Para depois a gente construir esse polígono de frequência, que são essas linhas aqui que estão, elas são aqui, ó, bem na metade, ela une esses pontos que fica bem na metade da base superior de cada uma dessas colunas aqui, tá? Então aí divide bem no meio, marca um ponto e vai unindo, tá? Essas linhas. A partir daquele histograma anterior aqui também daria para fazer o polígono de frequência, era só marcar o ponto médio aqui, tá? Em cada uma dessas colunas. Lembrando que no polígono de frequência tem que ter um pequeno espaçamento, tá? Ele é um histograma, mas é um histograma num caso particular aí, tá? Que nós fazemos. Então tem que deixar um espaço aqui, ó, tá? Porque a linha é traçada a partir do início aqui, tá? Logo nesse primeiro espaço aqui, ó, tem um ponto aqui, ó, tá ok? Onde inicia o polígono de frequência, tá? Esse polígono, por que chama polígono? Porque ele fecha todos os lados aqui, ó. É uma figura geométrica, ela é fechada, tá? Tem aqui o eixo, né, fechado aqui embaixo e fecha tudo aqui essa figura, tá ok? Mas não precisa se preocupar muito, tá, com esse tipo de gráfico agora de imediato. Nós vamos ver um pouquinho para frente, eu vou voltar a retomar, tá, esse conceito aí. Então, aí termina aí, tá, a parte teórica nossa, tá ok? Ficou alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta aí para fazer? Só alguma dúvida? Pode ver que aqui tem bastante categorias, né? Tá? Nesse último aqui, ó. Olha quantas colunas foram levantadas aqui nesse gráfico a partir desta tabela, tá? Só alguma dúvida na construção? Tem mais gente entrando aí, né? Pessoal, essa tabela aqui, ó, como que foi colocado essas categorias de 0 a 9? Por que que aqui tá esses pontos médios aqui? Vocês estão vendo o que foi criado, tá? Esse valor aqui, essa coluna de pontos médios, tá? Para quem tiver interesse aqui em saber como foi calculado isso, tá? Nós pegamos 0 mais 9. Nós vamos fazer a média, tá, aritmética. O que é a média aritmética? Soma os valores e divide por 2, porque são dois valores, né? Tá? Então, ó, 0 mais 9 vai dar 9. 9 dividido por 2 dá 4,5. Então, arredondou aqui para 5, tá? 4,5 pode arredondar aí para 5. Então, por isso que veio esse valor médio, tá? 10 mais 19 dá quantos? 29. 29 dividido por 2 dá 14,5. Arredonda para 15, tá? Para ficar mais fácil para a gente colocar aqui esses dados aqui, tá ok? Vocês estão vendo que está aumentando de 10 em 10 aqui, ó? 0, 10, 20, 30, 40, 50, até 100, tá? Então, aqui também, né, ó, aumenta 9 mais 10, 19, mais 10, 29. Então, a média também vai aumentar de 10 em 10. Tá? Não vai precisar fazer todos os cálculos, somar e dividir por 2 até o fim. É trabalhoso isso, tá? Então pega 5 mais 10, 15. 15 mais 10, 25. E aqui chegou 105, né? Ó, 95.
Mesmo que aqui não tenha o superior, porque é mais de 100 anos, então o que acontece? 95 mais 10, segue o padrão de somar 10, tá? Então por isso que deu 105 aqui, tá ok? Porque não tem um valor aqui superior, aqui, um limite superior aqui para somar, tá? Não tá de 100 até 109 anos aqui, por exemplo, tá? Então tá 100 ou mais anos, então colocou como 105, segue o padrão da soma, tá? À medida que vai passando de uma categoria para outra, aqui em ordem crescente, tá ok? Então por isso que coloca no histograma aqui, ele vem ponto médio aqui, ó, tá ok? Acho que tem mais alguém aí querendo entrar. Bom, pessoal, alguma dúvida aí nessa representação, que eu acho que a mais complexa é essa, tá? O gráfico dos setores também dá um pouco de trabalho, tá? E esse aqui também é um dos trabalhosos aí. Só que esse eu não vou exigir de imediato agora, tá? Eu já expliquei aí na lista de exercícios aí que vocês têm, não tem o histograma, não tem o gráfico, não tem o histograma, não tem o polígono de frequências, tá? Não exigi, e nem esse gráfico de pontos, tá ok? O gráfico de pontos, eu vou retomar eles aqui, tá? Ele é uma medida, ele é um gráfico utilizado também para variáveis quantitativas, tá? Então, ó, o histograma, polígono de frequência e gráfico de pontos, eles são representações para variáveis quantitativas, tá ok? Mas por que usa o gráfico de pontos? Não poderia usar um histograma aqui também? Poderia, tá? Mas quando nós temos quantidades menores que 25 elementos, tá? Quantos elementos nós temos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos, tá? Nós temos 12 dados aqui, tá? Esses 12 valores, tá? Ela é uma quantidade menor que 25, tá? Então, 25 ou menos valores não precisa disponibilizar num histograma nem num polígono de frequência, tá? Nós vamos utilizar o gráfico de pontos, tá ok? O que é esse gráfico de pontos? Nós pegamos do menor valor de 0, tá? Até o maior valor disponibilizado nessa tabela aqui, tá ok? Aqui está tempo em minutos do uso de computador, tá? De pessoas que estão utilizando. Uma pessoa usa 60, outra usa 40, outra usa 32,5 e assim por diante, tá? Então nós vamos distribuir esses dados aqui sobre essa reta, tá? Então nós numeramos ela aqui de 10 em 10, tá? Foi numerado isso aí. Poderia ter colocado de 15 em 15, não tem, de 15 em 15 ou de 5 em 5, tá? Não tem problemas aí. Obedecendo desde o menor valor de 0, tá? Pode utilizar desde 0 minutos até, aqui ó, estava 69, se eu não me engano aqui é o 69 é o maior que está aqui, né? Tá? O 69,2 está próximo de 70, ó, mas ele colocou até 80, não tem problema, tá? Então, faz essa graduação, tá? Pega a régua, mede aí, por exemplo, de cada 1 centímetro aqui, coloca de 10 em 10, né? 1 centímetro equivale a 10, 2 equivale a 20 e assim por diante. Aí pega os dados, por exemplo, 60 minutos, onde está o de 60? Aqui, ó, exatamente esse ponto aqui em cima, tá? Pessoal, esse ponto aqui pode colocar uma distância aqui, tá? Do eixo aqui, desse eixo, dessa reta horizontal aqui. Pode deixar 1 centímetro, 2, não tem problema, tá? A altura aqui. Só que os valores que aparecerem mais aqui, ó, pode ver que aqui apareceu 3 vezes aqui, ó. Por que 3 vezes no 40? Porque o 40 apareceu exatamente, ele repetiu 3 vezes aqui, ó, tá? Tem 3 pessoas que utilizam 40 minutos de computador, tá? Então coloca uma de baixo, depois aumentando aqui. Se tivesse outro repetido aqui, tá? Por exemplo, com 30, esse que tem mais de 30, qual que seria? Qual elemento que é aqui que tem mais de 30? Esse 32,5, tá? O 32,5 está aqui, ó, tá? Então poderia colocar 1 milímetro aqui, cada milímetro é uma unidade de tempo, tá? Coloca de 1 em 1 centímetro. E cada milímetro, tá, equivale a 1 minuto, por exemplo, tá? E embaixo do gráfico, tá, o eixo ele tem um nome, tá ok? Ó, não esqueça de colocar tempo em minutos de uso de computador. Só temos um eixo X aqui, tá?
não tem o Y, tá? Por isso que chama gráfico de pontos. Ele representa uma população menor que 25 elementos, tá? Então aí não precisa utilizar nem o histograma nem o polígono de frequência, tá ok? Basta o gráfico de pontos. Então, e também aqui embaixo tem o título, né? Tempo em minutos de uso de computador por 12 alunos. Todo o título vem abaixo do gráfico, tá? É regra de elaboração gráfica. Bom, pessoal, aqui nós terminamos essa parte teórica, ok? Eu vou comentar os exercícios aí com vocês, tá? Principalmente aquele que está lá no nosso pré-texto, tá? Tem aquele do pré-texto e eu já comentei um pouquinho antes, né? Para que serve um gráfico, para definir. Mas tem os exercícios também, a lista de exercícios de hoje, tá ok? Eu vou aqui ver a data de quanto que eu coloquei para poder aqui passar aqui para vocês. Vou dar umas dicas aqui, tá? Como que faz esse gráfico, principalmente esse gráfico de setores, que ele é um pouco mais chato para fazer, né? Porque tem que usar o transferidor, o compasso, tá? E as medidas de ângulos aí. Pessoal, aqui está a lista de exercícios, né? Para vocês entregarem para mim. Mas eu vou... Dá para ver aqui esse exercício 3 aqui, tá? Construir um gráfico de setores para representar os dados do exercício anterior, tá ok? Na verdade, esse exercício anterior é esse exercício 1 aqui, tá? Tá ok? Eu vou fazer esse aqui com vocês. Embora eu não vou conseguir usar exatamente um transferidor e um compasso aí, tá? Mas só para vocês terem uma ideia aí de como a gente elabora esse gráfico aí, tá? O primeiro exercício, antes de iniciar ele, nós vamos fazer esse primeiro exercício. Que a partir desse 1, dá para fazer o 2 e o 3, tá? O 2 e o 3 são baseados no 1, tá ok? O 4 já é um exercício à parte, tá? Foi aquele exemplo que eu falei para vocês, né? Que eu peguei aqui dos veículos nacionais mais vendidos, tá? Essa tabela era até maior, tá? Eu tirei alguns aqui que estavam aqui para baixo, eu modifiquei um pouco, tá? Senão ia ficar muitos setores aí, ia ficar extenso o exercício, tá? Então eu deixei com 4 aqui, tá? Vai ser só 4 setores, se for um gráfico de pizza, tá? Se for para fazer o gráfico de barras verticais, vai ser só 4 barras verticais, tá? Porque são Gol, Uno, Palio, Astra, né? Barras horizontais, mesma coisa, tá? É só inverter o gráfico, né? Aí o Gol, Uno, Palio, Astra e as barras seriam deitadas, tá ok? Barras horizontais. Então são os 3 tipos de gráficos que eu comentei mesmo com vocês, tá? Não se preocupe tanto com o histograma, com a parte de polígono de frequência e o gráfico de pontos, tá? Então a gente está trabalhando mais os dados quantitativos aqui, tá? Praticamente são séries quantitativas, tá ok? Qualitativas, melhor dizendo, tá? Então olha bem, montar uma série cronológica. O que é cronológica? Indica tempo, tá? Ano, meses, tá errado, décadas, etc. Tá ok? Então montar uma série cronológica
para representar o faturamento da empresa Alfa SA, tá? De junho do ano 2000 X9, tá? A dezembro de 2000 X9 aqui, tá? Esse X aqui não se preocupe, isso aqui é para indicar um ano aí. Esse X pode ser 2019, pode ser 2009, tá? É um caso hipotético aí, tá ok? Em reais. Então tá aqui, por exemplo, de junho a dezembro. Significa que em junho, esse faturamento vai de junho, primeiro aqui, ó, 103 mil, refere ao mês de junho, tá? 114 mil, refere a julho, tá? 110 agosto, 125 setembro, 140 outubro e 115 mil em novembro, né? Junho a novembro, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Pessoal, coloquem até novembro, tá? Aqui tá até dezembro aqui, ó. Então eu vou fazer uma correção, eu vou colocar novamente lá no Moodle, tá? Aqui até novembro, tá? Então é de junho a novembro, tá? De 2000x9. Ou eu poderia também colocar uma, só que aí vai dificultar um pouquinho aí pra gente fazer, tá? Eu não vou colocar muitos dados. Então eu coloco até novembro aqui, tá? Não vai ser mais, é de junho a novembro. Ficou faltando um dado aqui, talvez na hora que eu digitei, tá ok? Mas é um mal que veio para bem aí, vai facilitar um pouco aí para vocês, tá ok? Então vamos lá, ó. Nós vamos montar esse gráfico agora, tá? Elabore um gráfico de setores. Eu vou montar, como eu vou precisar de editar isso aqui, tá? Eu vou fazer o mesmo esquema, eu vou aproveitar o Word, tá ok? Eu vou copiar esses dados e vou compartilhar uma tela do Word aí com vocês. Aí nós vamos fazer esse gráfico aí de setores. Talvez até o PowerPoint não, para eu desenhar o Paint. Eu vou ver aqui que eu vou fazer, tá? Eu tenho uma tela do Paint aqui. Acho que eu vou disponibilizar ela aqui com vocês, que eu vou conseguir fazer o desenho aqui. Paint. Aí. Bom, pessoal, vocês estão conseguindo visualizar aí? Professor, pra mim não tá aparecendo. O Paint não está aparecendo? Não. Só sendo um recurso gráfico, não sei se vai ter... Tem mais alguém que não está conseguindo visualizar? Aqui tá tranquilo, professor. Você conseguiu? Consegui. Pode ser o problema, às vezes pode ser conexão, né? Porque às vezes demora um pouco.
Pode ser isso também. Eu vou aguardar um pouquinho aí. Beleza. A parte gráfica acho que pesa até mais, né? Agora apareceu, professor. Apareceu, né? Acho que é a própria conexão, tá? Tá um pouco... Então eu saí do notebook, entrei no celular, consegui acessar. Sabe? Ah, sim. Tá um pouco lento, eu tive aquela queda também, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. Eu vou... Primeiro passo que nós vamos fazer aqui, tá? É trabalhar com esses valores aqui. Tá ok? Então, olha bem. O faturamento, para ficar mais fácil, o ideal seria montar uma tabela, tá ok? Então, por exemplo, a gente monta uma tabelinha. Vai ficar um pouquinho complicado para eu desenhar aqui, mas minha letra não repara muito não, tá? Vou fazer aqui a tabela, tá? Uma série, tá ok? Aqui eu vou colocar faturamento. Pessoal, isso aqui é o exercício 3, na verdade, tá? Eu estou fazendo aqui. Porque ele baseia no 1, né? Então aqui está o faturamento, tá? Um pouquinho complicado para eu conseguir aqui escrever, tá? Aí o faturamento da empresa. Aí eu coloco os meses, tá? Esse é o título do gráfico, tá? Faturamento da empresa Alfa S.A. Tá ok? A melhor coisa, quando nós temos em disposição de texto, antes de fazer o gráfico, faça a série estatística, tá ok? Tem gente que às vezes tem facilidade para fazer, já colocar direto no gráfico. Também não tem problema, tá? Pode colocar direto. Mas uma ideia que fica mais fácil a gente passar de um texto para uma série, para depois montar o gráfico, tá ok? Então, olha bem, o mês de janeiro, eu vou colocar aqui, ó. O mês, tá? Janeiro, tá? Qual que é o faturamento que teve? Acho que eu vou apagar aqui para ficar melhor aqui. Eu vou colocar meses aqui, tá? Uma série cronológica, tá ok? Então aqui eu vou escrever meses. Então aqui é meses, tá? E aqui eu vou colocar o valor, tá, do faturamento. Faturamento em reais, tá? Nossa, complicado para escrever aqui. Então, faturamento em reais, tá? Tá dando para entender mais ou menos aí, né? Não tá muito bonito não, mas... Então, olha bem. No primeiro aqui, ó, nós vamos colocar o valor o referente ao mês de junho, né? Começa com junho. Vou colocar abreviado, tá? Mas dá para entender aí que é junho. Quantos que foi o faturamento do mês de junho? 100. Pessoal, a aula nossa está chegando quase ao fim aí, tá? Eu peço a vocês aí, como só tem uma única chamada essa aula, tá? Já vão colocando o nome e o curso, tá? Nome, RA e curso na lista de chamada aí no WhatsApp, tá ok? A gente vai encerrar a aula aqui, mas eu vou retomar esse exercício, tá? Não se preocupem aí se de repente não conseguir fazer o gráfico de setores, tá? Se tiver alguma dificuldade, eu vou retomar esse exercício na próxima aula aí, tá ok? Quem conseguir fazer pode ir entregando para mim, tá? Não tem problema. Mas se tiver... Oi? Então, esse exercício que você está passando, um exemplo ali, você ia colocar de junho correspondente a 103 mil, isso. Aí depois julho e assim vai, é isso? Até novembro, tá ok? Então esse dezembro aqui, ó, aqui é novembro, tá? Vai ser mudado no enunciado aí. Então é de junho a novembro. Fica até melhor, né? Fica um dado a menos aí, uma regra de 3 a menos para fazer, tá ok? Sim.
Na verdade, a gente vai ter que fazer, vou antecipando um pouquinho, a regra de 3, você vai pegar, por exemplo, somar o total de faturamento. Tá ok? 103 mais 114. Na tabela mesmo vai dar para fazer a soma, tá? Então, esse total de faturamento que vai ter aqui, ó, de 103 mais 114, mais 110, mais 125, mais 140, mais 115, ele vai corresponder a 360 graus. Tá ok? Seria isso daí. E, então, 360 graus. E cada um desses faturamentos vai corresponder a X. Tá ok? Aí aquele X vai ser o grau que corresponde a cada um dos faturamentos. Tá? Aí vai ter que fazer uma legenda com os meses. Tá ok? Então aí coloca lá, por exemplo, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Cada um vai ter uma cor. Tá ok? Tá bom, professor. Tá? Eu vou explicar o Excel também, tá? Acho que provavelmente a próxima aula eu vou pegar pelo menos um exercício desse aqui. Eu quero fazer com vocês no Excel. Pra ver como que sai, tá? Aí, mas aí sem problemas, tá? Então, a gente tá aí. Se tiver qualquer dúvida também, tá? A respeito aí do trabalho, alguma coisa, ou se tiver algum problema com o Moodle, para enviar os trabalhos, eu vou passar o meu e-mail, vou deixar aí no grupo, tá ok? Então aí vocês podem enviar esse trabalho pelo meu e-mail, tá? Eu vou deixar disponibilizado lá no grupo. Aí vocês me enviam, não tem problema. Tá ok? Tá bom, professor. Obrigado. Nada. Pessoal, qualquer dúvida, eu tô aí, tá à disposição aí. Vocês podem me mandar um WhatsApp também. Então, assim a gente encerra a nossa aula aí, tá? Então, tenha aí uma boa noite, um bom descanso a todos. E fica assim até quarta que vem aí, tá? E Deus abençoe a todos vocês aí.